Flávio diz que candidato de Bolsonaro em 2026 precisará sustentar indulto ao pai no STF, e cita uso da força. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o senador se diz lisonjeado, com sugestão de concorrer à presidência, mas defende que ele e familiares disputem vagas no Congresso. O senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, afirmou em entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo neste sábado, que um candidato apoiado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, precisará assegurar um indulto ao patriarca após as eleições de 2026. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal, STF, no caso que investiga a tentativa de golpe após as eleições de 2022. Segundo Flávio, se acontecer de o Jair Bolsonaro ser condenado e um hipotético presidente aliado do pai lhe conceder um perdão da pena, será necessário garantir que o Supremo respeite os demais poderes, sob risco de gerar um cenário, segundo o senador, que envolva uso da força. Flávio alegou ainda que não se referia ao uso da força, em tom de ameaça, e sim fazendo uma análise de cenário. Filho mais velho do ex-presidente disse que o pai não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou indulto, mas que seja cumprido. Segundo o senador, o horizonte é de que um aliado de Bolsonaro, caso eleito à presidência, se depare com uma movimentação contrária de adversários, que poderiam peticionar ao Supremo Tribunal Federal, STF, para declarar a inconstitucionalidade de um eventual perdão de penas relacionadas à trama golpista. Na entrevista questionado sobre qual seria a alternativa para o bolsonarismo caso a hipótese aventada por ele mesmo se concretize, Flávio afirmou que um eventual presidente alinhado a seu pai precisaria ter disposição, de alguma forma, de fazer com que o STF respeite os demais poderes. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Estou fazendo uma análise de cenário. Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz uma composição com o Congresso para aprovar a anistia, em 3 meses isso está concretizado. Aí vem o Supremo e fala, é inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Isso não dá, afirmou o senador. Na entrevista, Flávio também defendeu que a anistia do 8 de janeiro é a saída honrosa para todo mundo, incluindo o Supremo, o Alexandre de Moraes e o Congresso. Nessa anistia tem que entrar o Alexandre de Moraes porque, no meu ponto de vista, ele cometeu vários atos de abuso de autoridade ao longo desse processo, argumentou o senador. Cotado como possível sucessor do pai em uma candidatura presidencial em 2026, Flávio disse se sentir lisonjeado com a menção a seu nome, mas afirmou que sua decisão de disputar um novo mandato no Senado é imutável. Ele defendeu ainda que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PLSP, seu irmão, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, PL, sua madrasta, também concorram ao Senado na próxima eleição. Condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Então, o Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso sim. Se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então,
Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque Aí eu tô te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. O Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Isso já está sendo conversado? Não está sendo conversado, que a gente está esperando, né, que a justiça seja feita, que o Bolsonaro seja inocentado. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí... Eu estou te falando, aí é confusão. Aí é confusão. Mas aí seria, porque o senhor mencionou antes assim, assento dentro das 4 linhas, né? Comparando... Não, mas aí eu estou falando fora das 4 linhas. Porque aí não tem mais remédio que exista para você fazer uma pessoa insana como Alexandre de Moraes voltar para a normalidade e voltar a ser um juiz. E não achar que é o dono do Brasil, que tem a própria lei, o próprio Código Penal dele, que tem a própria Constituição dele. O que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém é isso. Eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível, para que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. E eu pergunto, né, para quem está ali dando suporte para Alexandre de Moraes no Supremo hoje, eles querem isso? Eu acho que não também. Então, assim, somos pessoas civilizadas, que conversamos, temos que em algum momento acreditar na palavra um do outro e fazer com que a legislação seja cumprida e nem o Bolsonaro e nem essas centenas aí que já foram vítimas de Moraes continuem sofrendo uma perseguição sem fim como essa, né, e sem limites. Só porque eu fiquei só com um pontinho aqui. Então, assim, o que o senhor está falando é, se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das 4 linhas, então aí sim seria um golpe, nesse caso. Aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente, se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria protegê-la e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. Se você está falando de uma ditadura, aí qualquer coisa está valendo, é igual guerra. Na guerra qualquer coisa está valendo. Isso vai ser ruim, péssimo para o país, péssimo para a política, péssimo para o Supremo, para o Congresso, para todo mundo. Tá? Mas assim, é um cenário que pode vir a acontecer, se nada for feito, se essa hemorragia de descumprimento da Constituição não foi estancada, que é o que eu estou vendo que está acontecendo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como a sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Eu não sei. Não sei, mas alguém que tenha a disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Fazer com que o Alexandre de Moraes não continue sendo o dono dos votos de outros ministros lá, como parece que acontece. É só isso que Mas o que você está pedindo não é um candidato que possa afrontar o Supremo? É um candidato que possa resgatar a democracia. Aí vai depender do ponto de vista, tá vendo? Porque um candidato que possa sair das 4 linhas da Constituição, que esteja disposto a brigar por isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não tem outro caminho. É isso que o senhor acha o que eu estou falando é isso, que se continuasse nessa toada, da forma como o Alexandre de Moraes está conduzindo e manipulando os demais membros do Supremo, o Brasil não vai estar numa democracia. Não vai estar, porque é uma interferência direta de um poder no outro. A competência exclusiva para dar um indulto é do presidente da República. Tá? E só esse precedente só mudou para Daniel Silveira. Porque era o Daniel Silveira, porque o presidente era o Bolsonaro. Olha como é que ele foi provocado, né? Isso aí, assim, está escrito na Constituição. Atribuição exclusiva do presidente da República. Aí inventam-se teses, né? Porque isso aqui não pode, porque a Constituição diz que esse tipo de crime não pode, não sei o quê. Assim, tudo tem uma tese, né, para dar embasamento, ainda que frágil, do que eles querem fazer já no final. Então, assim, é um processo que está invertido. Você não analisa um processo e as provas para tomar uma decisão. Você toma uma decisão e você forja. Você constrói as provas que você quer para depois justificar aquela sua decisão. Isso está longe de ser uma democracia. Isso acontece na Coreia do Norte. Isso acontece na justiça da Venezuela. E eu acho que ninguém quer se comparar aqui à Venezuela, né? O nosso país tão grande como é. E assim, todos nós querendo a democracia, isso não dá para defender uma coisa democrática que esteja sendo feita. Então, assim, do meu ponto de vista, eu vou fazer de tudo o que tiver ao meu alcance para que não chegue a esse ponto. Agora, é uma análise de cenário que tem que ser levada em consideração na hora de tomar decisões agora. Porque não dá, ninguém aguenta mais ser tão perseguido e ter seus direitos tão desrespeitados, né, como está acontecendo até agora. Senador, quem que teria esse perfil hoje no cenário que a gente tem? Não sei também. O presidente, como uma pessoa que é muito contemporizada. Ninguém vai assumir isso. Quem vai assumir que eu sou o candidato que... Eu sou o candidato que vai fazer isso ou fazer aquilo? Ninguém vai assumir isso. Então não adianta ficar especulando nomes aqui.